Bom dia! Hoje é sexta-feira, 29 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos discutir principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o empresário, diretor da Texcan, empresa de tecnologia que atua no Porto de Santos, Márcio Azevedo. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, um bom dia. E também o consultor portuário, Wagner Pereira, nosso companheiro aqui da Agenda do Porto. Wagner, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Obrigado, Nathalie, é um prazer estar aqui. Bom dia, Márcio. Bom programa a todos. E você que está em casa ou que está saindo de casa com seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa e interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, e também pela nossa fanpage, onde a gente já está ao vivo. Já está em vigor a portaria número 48 da aduana, que determina que toda estufagem de contêiner com carga destinada à exportação deva ser monitorada por câmeras de alta definição de imagem. Os equipamentos devem ser posicionados à frente da porta da caixa metálica, de modo a registrar toda a operação até o fechamento dos cofres e colocação dos lacres. A regra determina ainda que todo o trajeto até o terminal de embarque também deva ser monitorado eletronicamente. Os equipamentos de rastreamento instalados nos veículos deverão identificar, sempre que requisitado pela fiscalização, a rota adotada no percurso entre o recinto e o operador portuário. Wagner, por que este lacre eletrônico, esta segurança eletrônica é tão importante quando falamos de exportação, quando falamos de Porto de Santos? Primeiro porque agora a carga ganha um monitoramento específico, né? Antes a gente tinha um lacre para monitoramento do veículo, agora com a normativa a gente tem um lacre para a carga, então isso dá uma segurança a mais, né? E isso garante que no trajeto, porque muitas vezes a gente pesa o caminhão e depois ele faz um trajeto para fazer a pesagem vazia e aí você tem o peso final da mercadoria, né? Porque você precisa descontar o peso do caminhão. E aí, nesse trajeto, haviam algumas situações de desvio dessa mercadoria. Então, com esse lacre, você tem a garantia de que realmente o peso que você está informando, transportando, ele é real e legítimo, né? Então, foi muito importante isso para cobrir um pedaço do processo, que é a exportação, que não estava contemplado no primeiro momento, porque a importação você já tem essa obrigatoriedade de abrir os contêineres de frente, fazer monitoramento, etc. E agora o lacre eletrônico mais esse monitoramento vem fechar essa lacuna. A gente pode falar que a gente está validando a segurança da carga. Sim, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, já era um processo feito para importação, agora para exportação. E trazendo um fator a mais, né, que é essa inteligência de saber onde está a mercadoria no trajeto, que não tinha anteriormente. Márcio, a Texcan é uma empresa que está dentro do porto e que está voltada para essa tecnologia, essa tecnologia de segurança. Sim. Vocês desenvolvem, inclusive, modelos de lacres eletrônicos, é isso? Sim, nós temos aí há mais de 10 anos o desenvolvimento de equipamentos de lacres eletrônicos e agora com a normativa a gente está 100% aderente ao que a Receita quer e então estamos com esse equipamento para, como o Wagner falou, atender e dar segurança para a carga. Antes nós tínhamos só uma segurança do caminhão, onde estava o caminhão. Se a carga fosse retirada do caminhão, onde estava essa carga? Se acontecesse, por exemplo, um assalto, se acontecesse, por exemplo, uma interceptação, a gente não saberia para onde essa carga poderia ir. Sim, essa carga estaria perdida. Hoje nós sabemos onde está a carga e se houve qualquer tentativa de violação da carga, se teve algum problema. Então, assim, hoje nós temos uma tecnologia para tomar conta da carga. Nós temos aqui no nosso estúdio, eu vou pedir para o Nasson focar, a gente tem um dos modelos, o Márcio vai falar melhor, um dos modelos de lacre eletrônico. Esse é um lacre menor, existem tamanhos diferentes também, né, Márcio? Coloca para mim, por favor, a imagem, já dá para colocar. Vamos lá. Aí, esse lacre, ele vai em qual parte do container? Então, esse equipamento ele foi desenvolvido para o segmento de granel. Então, ele é colocado na carreta, na caçamba dos caminhões que transportam granel solto, tá? Então, nós temos o monitoramento também do granel, não só do container. Então, hoje no Porto de Santos, nós temos alguns terminais que monitoram 100% da carga de granel,
que é transportada, também em aderência ao que a legislação fala, então são granel para exportação. Sim. Então hoje a gente tem um monitoramento, como o Wagner falou, a gente sabe, a partir do momento que a carga é pesada, até o momento que ela é descarregada e o caminhão é pesado, vazio, nós temos o acompanhamento. Então, evita de serem colocados qualquer coisa no meio da carga, a gente evita que a carga suma no meio do processo. Então, é um equipamento para garantia da carga, de novo. E essa tecnologia implantada nesse lacre eletrônico, ela não é fácil de ser, por exemplo, hackeada. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que ter a preocupação com o lado criminoso da tecnologia, né? Sim. Cada equipamento desse, ele funciona com no mínimo 2 ou 3 tecnologias. Então, no caso desse equipamento, ele funciona com tecnologia celular e tecnologia de rádio. Então, se alguém hackear ou colocar um jammer de celular, como acontece muito, eu vou jamear o equipamento, a gente tem uma tecnologia de rádio que continua transmitindo as informações. Nós também podemos colocar, como é o caso dos lacres de container, uma tecnologia de satélite. Então, além do celular, além do rádio, nós temos ainda a tecnologia satelital. Então, assim, a tecnologia satelital hoje em dia ela é muito difícil de ser hackeada, de ser jameada. Então, assim, você tem uma rede de apoio, vamos dizer assim. Uma redundância plena de todos os sistemas que estão dentro do equipamento. Esse é para granéis. O lacre para container, ele é maior? Sim, ele é maior porque, assim, o granel, o que protege o granel é simplesmente uma lona em cima. Então, não tem o porquê nós fazermos um equipamento muito grande para proteção do granel. Ele é para identificação do trajeto no porto. O lacre de container, como ele já tem a proteção da caixa, do container em si, que é aquela caixa metálica, nós temos uma barra de 7 quilos que vai na porta e que ela dificulta em muito a abertura do container. Então, você tem aí no mínimo uns 45 minutos, 1 hora, para conseguir abrir o container com esse lacre na porta. Então, a gente tem um equipamento maior, mais robusto, com muito mais sensores, porque ali a gente tem garantia que a porta não vai ser aberta. Não vai ser aberta. Wagner, nós demoramos para implantar essa tecnologia de uma maneira geral, essa segurança tecnológica, tanto para importação quanto para exportação. O Brasil está atrasado? Sem dúvida há um lapso aí de tempo, um delay na implantação, porque o Brasil ele segue algumas condutas de aduanas internacionais. O Brasil faz parte de um... Aliás, a aduana é um dos exemplos de bom funcionamento. Exatamente, né? Ela faz parte de um conjunto de outras aduanas mundiais que ditam as regras e que seguem alguns procedimentos em vários sentidos, principalmente em segurança. E isso ficou muito mais intensificado depois do 11 de setembro. Né? E isso já é uma determinação e muitos portos fora daqui já utilizam. Sim. Até porque o lacre eletrônico ele te dá outras vantagens operacionais que não só o rastreamento da carga no seu trajeto, mas, por exemplo, você ter a posição online das unidades dentro do seu pátio. E isso é muito importante. Sim, né? sim. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos aí um delay sim de 7, 8 anos, se a gente comparar com quando começou a ser utilizado o lacre eletrônico fora daqui, mas eu acho que sempre é tempo, né? A gente não pode... E a gente tem tecnologia para correr atrás desse, vamos dizer, desse prejuízo de 7 anos. Sim, o Brasil hoje é referência na parte de rastreamento de cargas, porque como nós somos um país que tem muito roubo, muito problema, o rastreamento começou no Brasil muito antes de outros países muito mais avançados. Então, hoje nós estamos trazendo o rastreamento para a parte logística, que é como é utilizado em outros países, sim, e abandonando um pouco a parte de segurança. Então, hoje o lacre eletrônico entra para garantir a segurança da carga e os rastreadores dos veículos entram para garantir a logística. Sim. Então, hoje nós estamos virando o modelo mundial, onde nós temos logística com a segurança no lacre, e correndo atrás, a tecnologia nós temos, nós somos um país avançado tecnologicamente, a gente copia muita coisa de fora, mas temos muita coisa criada aqui, o produto que a gente desenvolveu é 100% criado. É isso que eu ia perguntar, esse produto, ele é 100% brasileiro? 100% nacional, desenvolvido por nós, então assim, ele tem tecnologia nacional, é feita aqui no Brasil, então assim, nós estamos à frente de alguns países por conta dos problemas que nós temos, então...
existe tecnologia, existe como correr atrás e agora a gente está aquele ditado, há males que vem para bem. Sem dúvida. Né? É importante essa menção do Márcio, principalmente com relação à natureza da tecnologia ser 100% nacional, porque... Reduz custo, né? Exatamente, perfeito. E é isso que todo mundo vê no final. Exatamente. Porque o nosso custo do Brasil já é muito alto, né? Isso que eu ia te perguntar, essa tecnologia, o fato de ser nacional, ela impacta no orçamento final para o investidor, né? Sim, com certeza. A gente trabalha... Vários componentes que a gente trabalha ali dentro são importados, então a gente ainda tem uma variação aí por conta do dólar, mas sendo nacional, a gente consegue vender esse equipamento em real ou alugar esse equipamento em real muito mais tranquilamente. A gente não tem aquele medo da variação cambial impactar tanto no equipamento e a gente consegue ter uma segurança para o cliente que ele vai ter um produto e uma qualidade estável e um valor estável também na contratação dele. É isso que a gente também persegue, aquela questão da segurança jurídica, né? Sem Quando você dúvida. fecha um contrato como esse visando o monitoramento da sua carga, visando a segurança da sua carga, e você tem a segurança jurídica, fica muito mais fácil você investir, né? Sem dúvida, e principalmente sabendo que você tem um produto com um preço competitivo, que você vai poder agregar isso, e aí nesse caso você vai estar agregando isso no teu serviço, porque você vai estar trazendo valor, você está aumentando a segurança, você está muitas vezes disponibilizando para o cliente o monitoramento da carga dele, ele realmente ficar tranquilo, sabendo por onde ela está andando, isso não tem preço, é realmente algo que agrega valor à prestação de serviço. Márcio, você disse que tanto esse quanto o lacre maior, eles podem ser comprados ou alugados, é isso? Existem essas duas formas de comercialização? Sim, hoje nós provemos para o mercado as duas formas de comercialização. Ou a venda do equipamento com um serviço mensal, né? Porque sempre tem um serviço de monitoramento, de rastreamento. De manutenção também, Sim, né? com certeza. Ou aluguel do equipamento. Então, no caso do granel, nós alugamos todos os equipamentos para o porto e somos responsáveis pela manutenção, pelo bom funcionamento desse equipamento. E aí o cliente também pode demandar, olha, esse mês eu quero 100, esse mês eu quero 10, e aí fica flexível para o cliente para a contratação de acordo com a demanda dele. Você bem colocou no comecinho do nosso programa que, no caso do lacre maior, isso dificulta, inclusive, a abertura da porta do container. Sim. Esses lacres garantem a inviolabilidade da carga? Infelizmente, a gente nunca sabe como a mente criminosa trabalha, né? Porque enquanto a gente desenvolve uma tecnologia aqui, o criminoso está só de olho, né? É uma luta entre o bem e o mal constantemente, Sim. Exatamente. Mas realmente inibe bastante pelo fato de que muitas vezes para você não fazer uma abertura, para tentar fazer qualquer ilícito na carga, sendo pelas portas, requer um maior trabalho para você fazer depois uma camuflagem de onde você abriu o container. E no momento em que essa porta é aberta, se não é no destino final, há uma comunicação Sim, imediata. Existe uma comunicação imediata. No momento não precisa nem ser aberta. Na tentativa da abertura da porta, já existe uma comunicação imediata. E vamos falar que por algum motivo eles consigam abrir a porta. Aquele equipamento não pode ser reparado no meio do caminho. Então você tem uma indicação de que a porta foi aberta e você pode suspender aquela exportação. Então, o grande ponto do lacre eletrônico é a identificação. Sim. Porque você não consegue colocar alguma coisa dentro do container que não seja daquele container, que não tenha sido estufado junto com o container. Wagner, como é que... Deixa eu só te perguntar, te interromper, porque a gente está nessa questão do lacre. Como é que é a nossa rede ótica, a nossa rede de comunicação? Porque, assim, a gente vê países que estão muito à frente, né? Sim. A gente tem hoje, por exemplo, em fibras, comunicações aqui no Brasil que ainda geram algum tipo de questionamento, geram algum tipo Sim. de conflito. E para isso funcionar da forma que deve acontecer, a gente precisa desse suporte. Sem dúvida. Existe hoje uma situação, como o Márcio falou, satelital, né, de oferta de satélites muito maior do que anos atrás, né? Hoje nós temos aí satélites chineses, uma série e os chineses eles inundaram, né, o mercado de satélite, Sim. provendo esse tipo de serviço, então isso barateou muito o custo, né? Eu tive a oportunidade de recentemente fazer um programa com um especialista em comunicação via satélite que desmistificou isso. Disse, olha, hoje
nós temos uma demanda muito maior e que proporciona um custo muito baixo para você ter essa infraestrutura de comunicação, que antes era caríssimo, né? Não se pensava em falar. E isso traz uma concorrência saudável até com os outros modelos, como a comunicação via celular, porque a partir do momento que você tem opções, o custo barateia para que você possa adotar uma delas, né? Então, a gente pode dar a segurança não só para o investidor que busca uma empresa, por exemplo, como a Texcan, como do ponto de vista da nossa rede. Sim, de que tem todo o serviço necessário para poder utilizar uma tecnologia como essa, sem dúvida. As empresas, elas já estão se adaptando a essa nova normativa ou ainda não? Sim. Hoje a gente já tem bastante empresas, um volume grande de empresas, transportadoras principalmente, que já estão preparando os seus sistemas de rastreamento de caminhões para transmitirem as informações para a Receita Federal. E nós já temos uma série de clientes que até mesmo antes da normativa já utilizavam equipamento. Então, nós temos equipamentos para container rodando há mais de 5 anos. Olha que barato. Então, eles já estavam preparados para a normativa. Já estavam seguindo a tendência. Sim, e isso garante segurança para eles e diminui o custo na parte de seguro, diminui uma série de custos. Então, eles já estavam se preparando para o que viria. A normativa da Receita Federal já está sendo discutida há mais de anos. E foi bem discutida, na opinião de vocês? Sim. Foi levado à mesa? Porque a gente sempre fala aqui que um problema no Brasil é que algumas coisas são impostas sem que o outro lado seja ouvido. Essa discussão com relação ao lacre, ela foi amplamente debatida? Com relação a tudo que vem da aduana, como você bem disse, a aduana ela é um modelo de referência em alguns aspectos para a gente, né, no seu funcionamento. E uma das coisas que ela faz muito são esse tipo de discussões, né? Quando vai se implementar uma nova normativa, ela abre muito para que os terminais, para que os usuários daquele serviço e daquele modelo que ela está propondo a mudança, opinem sobre os impactos e proponham melhorias no processo, né? Então, foi sim muito discutido e todos já sabiam, como o Márcio falou, esses terminais que já estão operando há mais de anos com o lacre eletrônico são terminais que saem na frente fazendo o que a gente chama de projetos pilotos, né? Olha, planejamento. Planejamento. Vamos ter que usar a tecnologia, então vamos fazer alguns pilotos para ver como é que vai funcionar. Caso alguém que esteja, algum exportador, né? Alguma empresa que esteja dentro do porto opte por não aderir a esta regra da aduana, o que pode acontecer? A aduana, normalmente, ela tem as suas cláusulas de penalidade dentro das instruções normativas, que o não cumprimento de alguma delas, ele implica, muitas das vezes, em penalidades financeiras, né? Então, fica a critério dele fazer um cálculo aí para ver quanto vai. E esse cálculo ele só sobe em cima de reincidência até o fechamento das operações, né? Então, não tem para onde ir. Quando a aduana define que vai ter que ser utilizada uma determinada tecnologia e baixa uma portaria, cumpra-se. E tem que cumprir. Se a gente briga tanto por uma segurança jurídica, se a gente preza tanto para que o nosso porto, a nossa joia, seja visto lá fora como um porto eficiente e responsável, quem faz o porto tem que seguir as normas. E antes de retomarmos a nossa agenda do porto, vamos falar um pouquinho do Plano Diretor de Turismo de Santos. A cidade se tornou o primeiro município da Baixada Santista a implantar a estratégia. O planejamento para o setor é para os próximos 10 anos. 7 quilômetros de praias e o maior jardim de orla do mundo são os cartões de visita. Mas Santos oferece outros pontos turísticos, além de infraestrutura, com bares, restaurantes e hotéis. Os números comprovam a fama de cidade acolhedora. São 5 milhões de turistas por ano. Pensando em melhorar ainda mais a recepção aos turistas que escolhem a cidade como destino para os dias de folga, o município criou um plano diretor de turismo. São 30 programas voltados ao desenvolvimento do setor, para saírem do papel nos próximos 10 anos. São metas relacionadas à prestação de serviços de turismo, à qualificação de profissionais para atuar no mercado, a melhoria de equipamentos que devem ser ofertados para a população e para os turistas que nos visitam. Todas as metas relacionadas às ações práticas, né, para que a gente possa avançar na qualidade do receptivo, na melhoria da infraestrutura da cidade. Todos os avanços são importantes para gerar emprego e desenvolver economicamente Santos e toda a região. Além de consolidar a cidade como um destino atrativo,
Outro objetivo do Plano Diretor de Turismo é gerar empregos para impulsionar o crescimento econômico da cidade. O turismo ele mexe com uma cadeia de 52 atividades econômicas, sendo que 90% delas são de micros e pequenos empresários, ou seja, é muito importante. Nos primeiros 250 dias deste ano em Santos, a gente cumpriu essa lição de casa, a gente manteve uma ocupação média da rede hoteleira muito boa, positiva. Isso, bom, com certeza fomentou a economia local. Planejar é o segredo do sucesso em qualquer atividade. O turismo já deveria ter sido visto com os olhos de mais seriedade como ferramenta para impulsionar e alavancar a nossa economia. Parabéns à administração santista que se empenhou em tirar do papel esse PDTUR e fazer dele um documento com planejamento para a próxima década. E voltamos com a nossa Agenda do Porto. Nessa sexta-feira, o Bom Dia Baixada recebe o empresário, diretor da Texcan, empresa de tecnologia que atua no Porto de Santos, Márcio Azevedo, e Wagner Pereira, consultor portuário. Você que está em casa, que está acompanhando o nosso programa, pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente segue ao vivo sem intervalos. Márcio, ainda falando um pouquinho sobre o lacre eletrônico, a alfândega, ela exige que esses dados dos containers fiquem armazenados? Sim, a alfândega exige que isso fique armazenado por no mínimo 6 meses online, tá? E depois de sair da consulta imediata online, ela vai para um arquivo externo por 5 anos. Com isso, garante com certeza a rastreabilidade total da carga durante todo esse período. Então, ocorrendo um ilícito ou querendo que ser feita uma investigação, retroagindo, a gente tem os dados por até 5 anos. Isso é muito bom, né, Wagner? Sem dúvida. Já existia uma normativa da aduana santista, não a nível Brasil, e há um sistema chamado DT Eletrônica que faz o controle dessas informações também, paralelamente ao que o Márcio está colocando, que agora é obrigatoriedade, né? E que também permitia o acesso dos órgãos anuentes às informações da carga, como lacre, peso, quantidade, tipo, mercadoria. Então, assim, é muito importante que a alfândega tenha acesso a essas informações justamente pelo que o Márcio disse, numa questão de investigação. Ela pode olhar aquilo rapidamente Sim. e ter o rastreamento do que aconteceu na mercadoria no sentido de segurança, que antes ela não tinha, né, com o lacre eletrônico. Com relação ao lacre eletrônico, Márcio, eu tive aqui conversando com o delegado titular da Polícia Federal, né? E a Polícia Federal esse ano tem feito operações atrás de operações para o combate ao tráfico de drogas, o tráfico internacional. E nós já conseguimos, quando eu digo Polícia Federal, já conseguiu tirar de circulação toneladas, né, de entorpecentes. Esses lacres, eles também, de maneira indireta, podem ajudar no combate aí ao tráfico internacional? Sim, com certeza. Não só de maneira indireta, como de uma maneira direta, né? O lacre eletrônico, como a gente estava explicando, ele identifica qualquer abertura da porta ou tentativa de abertura. Então, caso haja uma abertura da porta, haja uma violação do container, esse lacre vai informar e essa carga vai ser, vamos ter o seu direito de exportação suspenso para uma verificação. Uma verificação então, com imediata. Isso, e essa verificação ela é imediata. Imediata. Né? No momento que ele chegou no terminal portuário, a gente já sabe que ele tem a bandeirinha vermelha e que ele vai para a verificação. Então, quer dizer, toda a carga que seria exportada do Brasil sem o conhecimento do exportador, porque muitas vezes o exportador... A maioria das vezes ele não sabe. Ele não sabe que ele está transportando carga, não está transportando droga. Então, com o lacre, ele fica mais tranquilo que o container vai a bordo, até ele ir a bordo, ele está rastreado, limpo. Então, houve uma tentativa de violação, esse container vai para o terminal, é feita a abertura da porta e aí a Polícia Federal tem uma série de equipamentos para identificar se existiu colocação de droga ou não. Existem os scanners nos portos para verificação também. Então, a gente tem uma série de outras tecnologias que auxiliam. Wagner, o que a gente percebe é que quando a gente pensa em tecnologia, a gente não pensa no uso dela para um objetivo isolado. Por exemplo, aqui a gente está monitorando carga. Sim. No entanto, é um braço extremamente importante para um crime que movimenta milhões e que destrói, né, a vida de quem vive do porto, muitas vezes. Né?
a gente tem que pensar que a gente está falando de um segmento específico que é container, né? E dentro do segmento de container, a gente vê que as ações estão sendo aplicadas no sentido de inibir esse tipo de ação. Então, quando a gente tem lacre eletrônico, as outras tecnologias como o scanner, o monitoramento via câmeras, isso tudo inibe, porque, na verdade, ninguém espera que você vá colocar droga dentro de um container e mandar isso para fora do país. Não é essa a finalidade. Teoricamente, né? Teoricamente. Então, já que, como a gente disse aqui, né, os bandidos eles têm uma imaginação bastante fértil, esses mecanismos eles são criados para inibir esse tipo de ação. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está caminhando bem para que a gente possa evitar que essas pessoas que hoje são prejudicadas, né, por drogas ou por contrabando, até contrabando de pessoas é feito dentro de container. Tráfico internacional. Para quem não sabe, se coloca pessoas dentro de container e manda de um lugar para outro, e muitas vezes as pessoas morrem durante esse trajeto, porque a gente está falando de semanas, meses, né? Sim. Então, com essas tecnologias, o que se busca é justamente inibir essas ações criminosas, né? E eu não tenho dúvida que isso vai ajudar bastante. E a gente pode dar a certeza de que é um trabalho multidisciplinar, né? Sem dúvida. Quando a gente automatiza o processo com lacres eletrônicos, com monitoramento, ou seja, uma série de ações para inibir o ato ilícito, a gente tira do meio as pessoas que eventualmente possam estar envolvidas, porque a gente sabe que muitas vezes os terminais investem em muita segurança com pessoas, né? Mas só que aí, às vezes, acaba sendo o elo fraco da corrente. Né? A própria pessoa acaba se desviando e apoiando esses processos ilícitos. Quando a gente está falando em automação e coloca segurança eletrônica, lacre, monitoramento de imagem, isso tudo inibe também a conduta errada das pessoas que estão no processo, né? Então, isso é muito importante. E o importante é deixar claro que são imagens de alta definição, né? Porque a gente tem alguns sistemas desenvolvidos há muitos anos que não garantem essa qualidade. Quando a gente fala em qualidade de imagem, é segurança da carga, né? Sim, com certeza. Hoje a própria portaria da Receita fala de câmeras de alta definição, então hoje a câmera tem uma especificação que ela tem que filmar até o fundo do container e o fiscal pode pedir para ver uma etiqueta daquela carga. Então, o terminal ele é obrigado a ter uma câmera com qualidade suficiente para mostrar uma etiqueta, um código de barra, um número de produto que esteja em uma das cargas que está indo no fundo do container. E ambiente claro ou escuro? A Receita não se preocupa se o ambiente está claro ou escuro. Nós temos que propiciar para o fiscal da Receita a qualidade de imagem e a qualidade de luz para que ele possa ver o que ele quer ver na hora que ele quer ver. A gente, no começo desse... mas no meio do mês de setembro, nós tivemos aqui em Santos a 15ª edição do Santos Export, né, que é o Fórum Internacional para o Desenvolvimento do Porto de Santos. E a tecnologia foi o tema que encerrou os debates, né? O Carlos Poço, ele disse, durante o debate, que o uso de drones para segurança e para monitoramento deve já estar em uso até o fim deste ano. O uso de drones é também uma ferramenta importante e você acredita que a gente consiga, de fato, implantar esse sistema ainda em 2017? Olha, eu acredito que sim, porque a tecnologia ela é bem simples, né? Como a gente está falando de um equipamento que ele é manuseado por uma pessoa que está numa área interna e via computador, não há muita dificuldade da implantação, há mais aquisição e o tipo, modelo, definição, que aí a Codesp vai ter que fazer uma licitação para definir, e aí a gente já sabe todo aquele processo. É por isso que eu te perguntei se você acredita que vai estar em uso até o fim de 2017. Até o fim de 2017 eu não acredito, mas até 2018, sem dúvida. E vai trazer mais um fator inibidor nessas questões de ilícito. Por quê? O drone ele traz um fator surpresa, né? A partir do momento que você tem a filmagem que não necessariamente precisa acontecer perto de onde o ilícito está acontecendo, isso traz um ganho muito grande, traz a surpresa para você inibir aquilo, né? Porque você vai ter uma pessoa numa sala olhando aquilo e verificando, principalmente, vamos dar um exemplo, o navio está operando e nós temos aqueles piratas que param uma embarcação de menor porte ao lado do navio e recebem mercadorias que são tiradas de container, né? Através do uso de drone, você consegue saber o que está acontecendo, onde está acontecendo e, principalmente, a pessoa que está participando desse processo ilícito não sabe que está sendo monitorado por um drone. Então, esse fator surpresa vai trazer muitos benefícios nessa segurança. E esse fator surpresa, ele é importante. No entanto, quando você tocou na questão dos piratas, eu abordei isso, inclusive, com o delegado da Polícia Federal. Nós não temos um policiamento, um batalhão hidroviário, né? E isso é
acaba prejudicando todo o investimento em tecnologia, muitas vezes, porque a gente está vendo, o pirata está invadindo o navio, mas a gente não tem como inibir essa ação, né? Aí a gente vai ter que ter um planejamento. Exatamente. E por que a gente vai precisar ter um planejamento? Porque nós sabemos que tem algumas entidades do Porto, como Polícia Federal, a Receita Federal, que possuem lanchas, que possuem efetivo para fazer essa abordagem, né? Porque é óbvio, não adianta você identificar que está acontecendo um ato ilícito, mas não ter como inibir isso fisicamente, exatamente. Né? Mas eu acredito que a adoção dos drones, ela não vai ser simplesmente uma adoção. Você não vai simplesmente ter uma pessoa olhando e identificando que aquele navio foi maculado em tal hora, tal dia. Você vai ter que ter um plano de ação para avisar os órgãos intervenientes para que eles possam tomar as devidas ações. Talvez uma PPI? Pode ser, uma PPI, ou até um investimento do condomínio logístico, como é feito com a dragagem, no sentido de você ter alguma infraestrutura para poder inibir e agir em casos de roubo. Márcio, você gosta dessa tecnologia de drones? Eu acho uma tecnologia muito interessante. Eu sou fã de tecnologia no geral. Então, assim, como o Wagner estava falando, o fator X do drone é que uma câmera, a gente sabe que a câmera sempre está ali ou que a câmera sempre está ali. Sim. O drone, a gente não sabe de onde ele está filmando. Sim. Então, trabalhando com drones de alta tecnologia, de alta qualidade, você consegue, muitas vezes de muito alto, sem nem mesmo escutar o som, a pessoa consegue chegar numa imagem de alta qualidade, lá embaixo, vendo o que a pessoa está fazendo, sem ter nenhum conhecimento. Então, quer dizer, dificultaria muito qualquer ato ilícito, porque a pessoa não sabe de onde ele está sendo filmado. É o Big Brother. É o Big Brother. Exatamente. E de bem alto, né? De bem alto. É uma tecnologia de guerra, né? Sim. Ela foi desenvolvida para isso, como né? a maioria das coisas que a gente tem, até a título de curiosidade, a maioria das tecnologias que nós usamos hoje, elas são oriundas de processos de guerra, processos de guerra. Então, foi implantado para isso justamente para ter esse elemento surpresa, né? O Carlos Poço também informou durante o Santos Export que ele pretende, e ele é um executivo voltado realmente para a logística, para a tecnologia, quem conhece um pouquinho do histórico dele, ele quer acabar com o papel no porto. Ele quer que todos os sistemas sejam online, sejam integrados. Você acredita que isso seja possível? Nós temos dentro, a Codesp tem uma estrutura viável para que isso seja, a gente acabe com o papel e transforme tudo em online? Hoje não. Trabalhamos com a Codesp em vários processos, mesmo quando eu estava do lado de lá dos terminais, né, como gerente de TI, a gente via muita dificuldade em implantação de novas tecnologias, haja visto agendamento eletrônico, que nós já tínhamos, por exemplo, alguns terminais que possuíam isso por sua própria vontade e necessidade, para poder melhorar o fluxo de acesso de veículos, mas a Codesp, depois que implementou o sistema, teve várias idas e vindas até que pudesse se acertar tudo, né? E a gente falou de quase 2 anos para isso que eu ia falar, quase 2 anos, exatamente. Então, não ter papel no porto já é uma premissa de vários outros órgãos, né? A Codesp está chegando um pouquinho no final atrasada, ali. Né? Mas eu acredito que ela conseguindo se estruturar não são muitos processos que estão hoje do lado da Codesp, a gente está falando de atracação de navio, confirmação de movimentação de carga, que isso tudo já tem do lado de cá, que a alfândega já exige, mas eu acredito que sim, se a Codesp ela se estruturar, ela é capaz de realmente eliminar esses processos que hoje são burocráticos. Isso é muito importante, né? A gente está falando de trabalho eficiente, né? Com certeza, hoje a gente tem que trabalhar, o porto só pode crescer se ele evoluir. Sim. Se a gente continuar com o papel, carimbo, uma pessoa no guichê, o porto não vai evoluir. Não vai para frente, né? Não vai. Quando a gente pensa em todos esses processos que a gente mostrou aqui, o lacre eletrônico para container, o lacre eletrônico para granéis, a gente pensa no profissional que está por trás de tudo isso. Quem é o profissional? Que formação precisa ter esse profissional que decide trabalhar nessa área? Então, aí a gente tem uma gama grande de profissionais que decidem trabalhar nessa área, porque nós temos desde a pessoa que vai instalar o lacre eletrônico, né, até a pessoa que vai fazer a programação desse equipamento, quem vai desenvolver o software, quem vai fazer o monitoramento dos equipamentos. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de pessoas. Então, vão desde pessoas que têm o 2º grau para fazer a instalação do equipamento, que tem que ser pessoas confiáveis para instalar o equipamento de uma maneira correta. E que passam por curso, né? Sim, com certeza. Todos eles têm um treinamento para saber o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo e qual a importância daquilo. Claro. Aí você tem a pessoa que está desenvolvendo
os softwares, então você pode ter engenheiros de softwares, a parte pessoal de TI, né, que daí as faculdades aqui na Baixada já estão investindo bastante na carreira portuária. Já enxergaram que a carreira portuária e a carreira de tecnologia aqui é um grande filão, né? Sim, com certeza. Nós temos também o pessoal de engenharia de eletrônica para desenvolvimento dos equipamentos, como nós falamos. Esses equipamentos são desenvolvidos aqui. Exatamente. Então, a gente tem engenheiros dentro da empresa desenvolvendo os equipamentos, melhorando os equipamentos. Aí você vai para engenheiros mesmo. Então, você tem uma gama desde do profissional mais básico para a colocação do equipamento até o mais qualificado, um engenheiro eletrônico, uma pessoa... E a gente tem no mercado essa mão de obra disponível ou isso ainda é um desafio? É um desafio. É um desafio. Nós temos muita gente formada, porém que não consegue atender a demanda porque eles simplesmente se formam e não vão se especializar. E temos muita gente especialista, mas que, não quero trabalhar com porto. Tem muita gente que ainda tem alguma restrição por trabalhar em porto. Nossa, por quê, hein, Wagner? Eu comentei isso em alguns programas que nós fizemos. O porto, durante algum tempo, foi marginalizado, né? Era uma carreira, e eu até publiquei isso recentemente, né? Era uma carreira marginalizada que ninguém acreditava. E a gente vê que hoje o porto se tornou a potência econômica que ela de geração de empregos. O desafio relação porto-cidade, que faz muito daí, né? E isso é uma questão histórica, né, e cultural, mas a gente tem certeza que com essa exposição, com a gente trazendo as informações, esse trabalho de comunicação que os veículos vêm fazendo, isso está mudando, né? E um pouco para também fazer esse papel de reverso, porque a gente tem muita gente que se forma aqui em Santos, muito bom, e vai para São Paulo, vai para outros lugares trabalhar, porque senão você não tinha também toda essa gama de prestação de serviços que hoje você tem com o uso de tecnologias. Demandas, né? Quanto mais o porto se especializar e mudar e usar tecnologias, mais a gente vai ver essa mão de obra que faz um processo de ida para outros lugares ficar aqui e ser aproveitada pela região. E demanda tem, né, Márcio? Tem muita demanda, o porto está crescendo muito, demanda principalmente na área de TI, na área de tecnologia. Nós temos hoje muita demanda, nós temos equipamentos no porto que só tem no porto, então você pode ir para grandes regiões industriais, não existem e tem aqui. Então, assim, existe uma demanda, mas como o Wagner falou, ainda tem muita gente que quer ir trabalhar em São Paulo, porque trabalhar em São Paulo é legal e trabalhar no porto é fedido. Eu já escutei isso. É isso mesmo, é verdade mesmo. Mal sabe ele que é melhor trabalhar num lugar fedido, que gera riqueza para esse país, que gera riqueza para essa região, que gera riqueza para essa comunidade, do que ficar subindo e descendo a serra todo dia e ainda ter problema na Anchieta muitas vezes. Sem dúvida. E um ponto importante disso que o Márcio colocou, da preferência pelo local de trabalho, era uma questão de salário também, né? Antes você tinha uma questão de São Paulo pagar melhor do que Santos. Hoje já não existe mais isso. Hoje Santos pratica o salário que é praticado a nível Brasil. Então, quer dizer, o profissional, além de estar mais perto de casa, vai ter uma qualidade de vida muito maior e optando em trabalhar pela região. E aí entra um pouco daquilo que você acredita. Eu acredito que toda vez que eu vou trabalhar e fazer alguma coisa, eu estou deixando um legado para as próximas gerações e principalmente para minha filha. Então é um pouco de crenças pessoais também. É aquilo que eu sempre digo. Eu para trabalhar preciso sempre responder a pergunta: o que é que eu estou construindo hoje, né? Porque a gente tem que pensar no hoje, mas a gente tem que pensar nas outras gerações também. E chegamos ao último bloco do nosso programa e vamos falar agora sobre o número de policiais mortos no Brasil vítimas de ataques criminosos. Até agosto deste ano, foram 439 homens, quase 2 mortes por dia. De acordo com a Ordem Nacional dos Policiais, são 115 perdas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Na Baixada Santista, a realidade não é diferente. Em apenas 7 dias, 5 policiais foram vítimas de crimes. 13 de setembro. O soldado Jorge Luiz Júnior foi morto depois de reagir a um assalto na cidade náutica, em São Vicente. 14 de setembro. No litoral sul, em Peruíbe, um policial militar aposentado entrou em luta corporal com indivíduos e foi alvejado. 17 de setembro. Mais 2 ataques. Em uma tentativa de assalto a este policial de folga, um criminoso fugiu com a arma do PM. O caso aconteceu em frente a este mercado de São Vicente, também na cidade náutica. No mesmo dia, um policial militar foi atingido enquanto fazia patrulhamento na Estrada Velha de Santos.
Por causa do colete à prova de balas, os ferimentos não foram maiores. No dia 16 de setembro, mais uma ocorrência. Um casal de policiais militares que estava de folga em Guarujá foi vítima de assalto. O soldado Bruno Dantas Rodrigues foi alvejado. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Preocupados com esta triste realidade, as associações dos cabos e soldados da PM da região e do estado se uniram para cobrar uma solução das autoridades. Nós estamos reivindicando junto não só ao governador, ao secretário de Segurança Pública, na Câmara dos Deputados, porque tudo depende de mudar a lei. Hoje a lei é muito fraca. Matar um policial, não um policial militar, um policial civil, um policial federal, é a mesma coisa de matar uma pessoa comum. E o policial não, o policial representa o Estado. O policial é o símbolo do Estado. Então por isso que tem que haver uma punição mais pesada para os marginais. Em uma semana foram 5 atentados, sendo que 2 vítimas fatais e 3 vítimas que estão se recuperando dos hospitais locais aqui da nossa cidade. Revoltante essa situação? Muito. A gente está verificando que o Estado, o nosso governador, não está tendo um olhar para a nossa situação aqui na Baixada. O cabo Wilson ressalta ainda que o Código Penal é de 1940 e até hoje não foi atualizado. Não queremos sair matando, mas tem que ter o poder de polícia de poder se defender. O polícia fica sem ação, com medo de se defender. Por quê? Quando o polícia é preso, perde a função, né? Quando matam um marginal, às vezes perde a função administrativa e ainda cumpre pena. Quando é o contrário, o marginal cumpre o texto da pena e já está na rua. O comando da Polícia Militar na região não quis gravar a entrevista. Em nota, o CPI-6 garantiu que realiza operações nas áreas consideradas críticas com apoio de PMs de outras cidades e da rota. Em uma semana, 36 suspeitos foram presos. De outras cidades e da rota, mas a gente tem uma preocupação. A nossa temporada de verão está chegando e a expectativa é que este ano tenhamos uma redução de 20% do número de policiais enviados durante a alta temporada. Nossa Secretaria de Segurança Pública precisa voltar os olhos para este problema. E voltamos com o nosso tema central, a nossa agenda do Porto. Hoje estamos bem focados na tecnologia. Na bancada, o empresário diretor da Texcan, empresa de tecnologia que atua no Porto de Santos, Márcio Azevedo, e Wagner Pereira, consultor portuário. Eu queria abrir esse nosso último bloco, nós temos 9 minutos pelo meu relógio, são 8h51. Quando a gente imagina um porto eficiente, a gente não pode deixar de lado a questão do meio ambiente. Nós precisamos ter um porto eficiente, no entanto, sustentável. Como que a tecnologia vem de encontro à busca deste objetivo? A gente já pode dar um exemplo prático com essa questão de uso de câmeras, etc., que removeu do processo a emissão de poluentes, porque você já não precisa ter o trânsito de pessoas indo de um lugar para o outro, você não precisa ter, por exemplo, lanchas fazendo a inspeção marítima do perímetro, isso tudo, você gasta combustível, você emite combustível, né? Não tem jeito nesse processo, né? Então esse é um dos exemplos. Outro exemplo, a diminuição de papel, eletricidade, porque você não está imprimindo, você não está, né? E uma série de outras coisas que estão plugadas nesse processo, como consumo de energia, água, e isso tudo fica como uma economia para o meio ambiente, né? O Porto de Santos, mais uma vez, esse mês bateu recorde, né? Ultrapassou aí as 12 milhões de toneladas. Esses números mostram o quanto é um processo necessário e sem volta o investimento em processos inteligentes, né, Márcio? Com certeza. O Porto, como eu falei anteriormente, para aumentar a capacidade, a gente tem que evoluir. Evoluir hoje, a gente não tem como pegar de novo uma parte da cidade e transformar em porto. Sim. Então, a gente tem que deixar a nossa faixa portuária mais otimizada e mais eficiente. E o único jeito de fazermos isso é com tecnologia. Hoje a gente não tem mais como fazer isso.
Então, existem diversas tecnologias que o Porto está investindo, algumas outras coisas que nós temos ainda que estamos muito atrás, que temos que investir, mas assim, o caminho é tecnologia, não tem como fugir disso. E a gente, inclusive, consegue organizar uma área que hoje é uma bagunça, né, Wagner? A partir do momento que a gente consegue planejar, até essa bagunça que é a nossa distribuição de cargas pelo porto, né? Porque hoje a gente tem granel, líquido, químico, container, quer dizer, tudo junto e misturado. E pessoas, né? Tudo junto e misturado. Pelo menos se a gente tiver planejamento e eficiência de cada um desses terminais, é possível que se conviva de forma mais harmoniosa. Eu tenho para mim que para mais alguns anos vai ser inevitável essa reorganização do nosso condomínio portuário, porque não vai ser mais possível você ter o mix de cargas assim, um tão próximo ao outro, até por uma questão de segurança e volume. A gente já aprendeu, né? A gente teve alguns exemplos de que mostraram o quanto é perigoso você ter cargas perigosa junto de pessoas. Exatamente, e isso vai acabar sendo um processo inevitável, né? Mas eu tenho para mim que se a gente tiver o apoio da tecnologia, isso é possível de você conviver de forma mais harmoniosa com o planejamento, porque você sabendo quanto vai ser movimentado por cada um dos usuários do porto, você consegue ter um planejamento de demanda e etc. Nós falamos aqui rapidamente sobre a questão do monitoramento de caminhões que foi implantado pela Codesp depois daquele mega congestionamento de 2013. Isso foi há quase 4 anos atrás. Sim. Hoje nós temos esse sistema totalmente implantado. Na opinião de vocês, esse sistema, ele está adequado ou ele precisa passar por uma reavaliação? Eu acho que já está na hora do sistema dar uma passadinha por uma reavaliação, não por conta do sistema, e sim muito por conta também das pessoas que dirigem os caminhões, porque muita gente não segue a normativa, quer furar a fila, quer chegar antes, então assim, o sistema ele tem que ser mais efetivo para ter mais fiscalização em cima dos usuários. A tecnologia ela traz um benefício que é a fiscalização, então hoje nós somos um país onde a gente é muito fiscalizado e a gente acaba fazendo muita coisa porque a gente está sendo fiscalizado. Então, o sistema deveria passar por uma reavaliação, algumas adequações do que já foi encontrado ao longo desses 4 anos, mas é um sistema que melhorou muito. Você dificilmente vê uma fila parando a estrada. Não mais, graças a Deus. Mesmo no meio da safra, a gente não tem aquela maluquice que era antigamente, né? Você concorda, Wagner? Concordo e eu gostaria até de ir um pouco mais além, né? Eu acho que está na hora de fazer essa verificação no processo e adotar as práticas que já tinham sido definidas lá atrás. Por exemplo, a partir do momento que a gente tem um caminhão que fura a fila, ele tinha uma multa, ele tinha uma suspensão do porto, as áreas de bolsão para você fazer uma triagem. Não vê. As áreas de bolsão que deveria fazer uma triagem impedindo que o caminhão vindo de São Paulo com a carga e chegando até o terminal, se ele estivesse fora de uma agenda, ele nem desceria, só desceria na data, hora prevista. Então, quer dizer, há necessidade agora do órgão que implementou a legislação fiscalizar. Ser mais fiscalizador. Exatamente, e fazer o seu papel nesse sentido. Wagner, eu tenho 2 minutos, segundo o que o pessoal está me dizendo ali, mas eu não posso deixar de te pedir a sua opinião. Hoje está na capa de todos os jornais a declaração da Ecovias, que só espera o aval do governo do estado para começar as obras na entrada da cidade. E disse que assim que tiver o aval, começa em 1 mês. Você acredita nisso? Eu acredito que a Ecovias tem condições de dar um start num processo desse, porque ela tem esse know-how de administração de outras rodovias. Agora, eu não acredito que isso vai sair tão rápido, porque existe uma série de outros interesses por trás disso e um deles é político e nós sabemos muito bem disso, né? E a gente precisa que isso seja resolvido, né, Precisa. Wagner? Por exemplo, a entrada da cidade não dá mais. Quanto tempo a gente já falou que existe um projeto executivo, Nathalie? Tem mais de 2 anos. Que já existe um projeto executivo que já estava lá para aprovação e até agora não foi aprovado. E não adianta esperar que o município vá fazer a obra toda, porque a obra é orçada em milhões de reais. Outra, não basta a vontade da Ecovias. Sim. Porque a partir do momento que essa segunda entrada for feita, vai ter que ser feita uma licitação, não é ela que vai poder, né? Não é tão simples assim. Então, como eu disse, existem questões políticas que precisam ser avaliadas para que esse projeto ele dê andamento. Tomara que seja rápido. Eu espero também. Tomara. Márcio, muito obrigado pela tua participação, pela aula que eu tive aqui sobre tecnologia. Deixo aberto aí já o convite para você voltar, para a gente fazer um programa sobre scanners. Eu acho muito importante. Hoje a gente tem uma tecnologia que é exemplo, inclusive em outros países, e eu acho que também é pouco difundida. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, o que vocês precisarem, estamos aí à disposição. Somos de Santos, estamos aqui, adoramos o Porto e
me coloco à disposição para falar sobre scanners e outros tipos de tecnologia. Muito obrigado. Wagner, muito obrigado pela participação, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com o Márcio na bancada, companheiro de muitas batalhas aí ao longo do tempo, desmistificando tecnologia no Porto. E aproveitar que a gente falou hoje um pouco do tema foi segurança, Nathalie, eu estou trazendo um presente para você de um telespectador. Legal. Muito antenado, foi o Silas, foi o precursor nessa questão de Secretaria Pública para a Segurança, tá? Com o primeiro projeto foi fundado em São Vicente e ele mandou esse livro aí para você, pediu para que você se delicie aí com algumas informações que sabe que você gosta desse tema. E eu gosto muito do tema segurança pública, viu, Silas? Eu vou ler o teu livro e olha, já deixo aqui aberto a possibilidade de te trazer para a gente falar um pouquinho de segurança pública, porque a segurança pública, como eu disse quando eu discuti essa semana com o advogado especialista também, o Dr. Emerson Tawil, e com o comandante do batalhão, a segurança pública, ela vai ser eficiente quando políticas públicas anteriores a ela forem feitas de maneira séria nesse país. E tem muitas coisas mencionadas aí que desmistificam essa questão de se jogar a responsabilidade para o Estado, Sim. Né? E agradecer mais uma vez o convite, muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouco sobre aquilo que a gente gosta, que é o nosso Porto. A nossa joia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Excelente fim de semana. Tchau!